Esse é o tema da nossa denominação neste ano de 2026, enraizados em Cristo aí, né? Eu coloquei ele como tema aí também, de hoje. E é isso que nós vamos ver, percorrer nesse ano de 2026, seja aqui nas mensagens, seja nos ministérios, seja nos grupos, porque a verdade é que nós queremos estar com as nossas raízes, né, fixas em Cristo, enraizados em Cristo. Não aquilo que o mundo possa oferecer, aquilo que talvez as outras pessoas possam oferecer, mas aquilo que Cristo deseja oferecer a cada um de nós, para que a gente possa não ter as nossas raízes frágeis, onde qualquer vento possa nos derrubar, mas firmes em Cristo, em Jesus. E pensando sobre isso, pensando que mais um ano começou, mais uma oportunidade nós temos de fazer diferente do que o ano anterior, de começar bem este ano, e nada melhor começar bem o ano com oração. Com oração. De colocarmos diante do Senhor a nossa vida, o nosso coração, os nossos pedidos, os nossos sonhos, os nossos anseios, as nossas dificuldades, tudo diante da presença do Senhor. Então, por isso esse tema, orações para um novo ano. Pode colocar o próximo slide, fazendo favor. Mudou? Isso. Não, pode voltar, isso. Obrigado. Então, nós queremos ser uma igreja enraizada em Cristo, a oração deve ser fundamental em nossa vida. Porque através da oração, você sabe, você vai ter mais intimidade com o Senhor, você vai diminuir a distância e mais a proximidade de Cristo. Então é importante a oração. Se as nossas raízes, se nós queremos ter raízes profundas em Cristo, precisamos de oração. Precisamos orar ao Senhor, precisamos buscar em oração ao Senhor. Não uma oração rasa, que a gente fala, oi Deus e tchau. Uma oração só de pedir algo para Deus ir embora. Mas uma oração que realmente seja uma intimidade, que seja algo que nós estamos criando uma amizade, produzindo uma intimidade mais profunda. E é por isso que, como eu disse, que a partir de amanhã nós vamos começar esses 21 dias de oração, com o objetivo de continuar buscando a Deus de todo o nosso coração. Não somente nesse período, mas todo o período do ano. Porque parece que quando a gente marca uma campanha de oração, né? Parece que a gente só ora naquele tempo. Depois que passa, aí a gente vai orar de vez em quando a gente precisa de algo. Mas a oração deve ser um estilo de vida. A oração deve ser todo momento. Por isso que a Bíblia vai dizer que orar em todo momento, né? Em todas as circunstâncias, precisamos orar ao Senhor. Agora, quais seriam as orações que nós precisamos fazer para esse novo ano? Talvez você possa pensar. E, por isso, eu quero ler o primeiro capítulo de Neemias, capítulo 1, tá? Vai estar no telão aí para você estar acompanhando também. Neemias, capítulo 1. Eu vou ler aqui para vocês, se vocês quiserem encontrar depois aí, mas eu já vou lendo aqui. Diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no meio de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando vi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite diante de ti
em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Veja o 8, diz: lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos e o puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faz que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era o copeiro do rei. Talvez você já conheça essa história, a história de Neemias. Neemias era um judeu, nascido na Pérsia. Provavelmente os seus pais foram levados como cativos quando viviam então em Jerusalém. Quando a Babilônia invadiu então Jerusalém, levou então seus pais cativos para a Babilônia, depois virou Pérsia, e aí então o Neemias nasce nesse contexto. Neemias, como o texto vai dizer, ele servia o rei da Pérsia. Ele era copeiro do rei. E mais do que servir vinho ou comida ao rei, ele tinha um cargo de confiança, um cargo próximo do rei, talvez o braço direito ali do rei na época. E Neemias, ao se encontrar com seus irmãos, com o povo judeu, com algumas pessoas que estavam ali então em Judá, ele pergunta como eles estão, como estão aqueles que voltaram então do cativeiro da Babilônia, como está a cidade, como está o contexto daquele lugar. E essa pergunta fez toda a diferença na vida de Neemias, ao perguntar sobre isso. Parece que às vezes a gente pergunta algo para a pessoa: como você está bem? Como foi essa semana? Talvez só por perguntar. Mas, dependendo da resposta da pessoa, que ela diz: não, estou nessa situação, preciso de oração. Isso muda toda a nossa, o contexto, muda tudo ali. Porque aí é o momento que você vai se aproximar da pessoa, você vai orar por ela, você vai ter mais intimidade com ela, quando ela abre o seu coração. Então o povo ali, aquelas pessoas ali estavam abrindo o seu coração, mostrando como estava a situação em Jerusalém. Então ele descobre que os muros da cidade estão destruídos, significando que estavam indefesos, que qualquer pessoa, qualquer inimigo, qualquer nação poderia entrar. Ele descobre então que o povo está sendo humilhado, porque com os muros destruídos não existia uma nação forte e eficaz. As pessoas poderiam estar dizendo: olha lá a nação que foi destruída, está em ruína, que não tem poder algum. Então Neemias, ao ouvir aquilo, o texto vai dizer que ele chora, que ele lamenta, que ele jejua e que ele ora. 4 meses. Antes dele tomar a decisão de ir a Jerusalém para reconstruir os muros. O que sabemos, acima de tudo, é que Neemias era um homem de oração. Podemos ver não só nesse primeiro capítulo desse livro, onde ele ora ao Senhor, mas todo o seu livro, que dá o seu nome ali, ele fazendo oração a cada momento a Deus, para que ele pudesse perseverar, para que ele pudesse cumprir a missão que Deus tinha dado a ele. Vemos ele fazer isso em diversas vezes, orando ao Senhor, até mesmo antes dele ir ao rei, pedir autorização de ir a Jerusalém, ele ora ao Senhor. Antes mesmo de ele reconstruir os muros, ele ora ao Senhor. Ele se coloca diante do Senhor. Ele coloca 4 meses antes ali de falar com o rei, ele está buscando em oração, crendo e confiando em Deus. E isso é muito importante, porque a gente precisa começar esse novo ano em oração. Talvez você tenha já planos e sonhos
para este ano. E eu não sei se você já colocou diante do Senhor esses planos e esses sonhos, para que não só o Senhor abençoe, mas para que Ele possa, dizer que está conosco. A verdade é que se queremos ser bem-sucedidos, como Neemias foi bem-sucedido, se queremos que este ano, em tudo que iremos fazer, Deus esteja conosco, se queremos que este ano possamos viver tudo aquilo que Deus deseja para nós, se queremos fazer a vontade de Deus em todas as dimensões, precisamos começar com oração. A oração deve ser uma prática diária em nossa vida. Sendo que a oração que Neemias fez toda a diferença, não só na sua vida, mas também na vida do povo. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Porque ao olhar para esse primeiro texto aqui, o primeiro versículo, melhor dizendo, da oração de Neemias, a gente pode ver alguns elementos, alguns ingredientes indispensáveis para viver um novo ano enraizados em Cristo. Ele diz no versículo 4, mais uma vez: quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei, passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Que Neemias ora? Quais são esses elementos dessa oração? Eu quero falar sobre ele nessa noite. Eu creio que alguns de vocês já sabem sobre isso, não é algo nada novo, mas é algo que a gente precisa relembrar sempre como igreja, como povo de Deus, para que a gente possa continuar em prática, que talvez você já deixou, é importante você relembrar isso. Então, primeiro, orações para um novo ano devem incluir reconhecimento de quem Deus é. De quem Deus é. Reconhecimento. Neemias foi aquele que se importou tanto com seus irmãos, que estavam sofrendo lá em Jerusalém, que estavam em humilhação, mas antes dele orar, pedindo para que Deus pudesse intervir, ele adora o Senhor. Ele reconhece a grandeza, ele reconhece a soberania, a benignidade e a fidelidade do Altíssimo. Veja mais uma vez o versículo 5, ele diz assim: então disse o Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que o amam e obedecem aos seus mandamentos. O que está na oração de Neemias aqui nesse primeiro capítulo é o reconhecimento de quem Deus é. Ele diz, Deus do céu. Mostrando aqui, reconhecendo a soberania de Deus. Que Deus é dono, não só dos céus, mas de tudo. Que Deus é o Senhor e que Ele governa sobre tudo. Uma coisa que muitas vezes a gente acaba esquecendo, que Deus é o Senhor, é o dono, é aquele que governa sobre os céus e sobre a terra. Ele diz, Deus grande e temível, reconhecendo o seu poder, que Ele é poderoso, que Ele é grande, que Ele é temível sobre todos os céus, sobre toda a terra. E nós esquecemos do grande poder de Deus, que pode fazer todas as coisas, que pode fazer o impossível acontecer na minha vida, na sua vida, no mundo. Deus, ele diz, Deus é fiel, mostrando que Ele não mente, que Ele não engana, que Ele não falha, mas cumpre as suas promessas. As promessas que nós vemos na palavra de Deus, Deus tem cumprido. Há mais de 6.000 anos, aquilo que Deus tem prometido, Ele tem cumprido. Ele diz, Deus é misericordioso, mostrando a sua graça, que mesmo sendo pecadores, mesmo eu e você merecendo a morte, por causa do pecado, porque a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. A graça de Jesus nos alcançou e transformou a minha vida e tem transformado a sua vida também. Então a verdade é que você possa começar o ano reconhecendo quem Deus é, destacando, através da oração, quem Deus é. Destacando a sua soberania, o seu poder, a sua fidelidade, a sua misericórdia, o seu amor. Antes de pedir algo, Neemias mostra quem Deus é.
E algo que eu vejo em casa, algo maravilhoso, que, né, a Camila, ela sempre tem ensinado as nossas filhas a reconhecer isso. Ela fala: Lise, abre a boca e adora o Senhor, né? Fala quem Deus é, que Ele é poderoso, que Ele é grande, que Ele é maravilhoso, que Ele fez os céus e a terra. E parece tão simples isso, parece tão algo assim, falar assim, parece coisa de criança a gente falar isso para Deus, mas é algo que você está mostrando e reconhecendo quem Deus é, tanto na sua vida, como também no mundo, na história. Algo importante de fazer. Então, se nós queremos começar bem este ano, esse novo ano, enraizados em Cristo, comece orando, reconhecendo quem Deus é. Amanhã, quando você for orar, comece assim. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente acaba esquecendo. Na correria do dia a dia, eu mesmo esqueço. Mas é muito importante a gente lembrar disso nas nossas orações, a cada momento. Segundo, orações para o novo ano devem incluir intercessão pelos necessitados. Aquele povo de Judá estava sofrendo com os muros de Jerusalém destruídos, vulneráveis, sem esperança alguma de algo que eles poderiam estar com uma nação forte, eficaz. Mas Neemias sabia que deveria orar a Deus em favor daquele povo. Ele diz lá no versículo 6, que os teus ouvidos estejam atentos, está falando para Deus, e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite diante de ti. O que ele diz? Em favor dos teus servos, do povo de Israel. Ele não ora por ele, ele não ora para a situação dele, mas ele ora para aqueles que estão lá em Jerusalém, sofrendo, desanimados, sentindo humilhados, sentindo talvez que Deus abandonou eles. Neemias, ao ouvir a notícia, ele lamenta, ele chora, mas também ele ora intercedendo pelo povo. Ele não somente chora e lamenta e fica triste, porque a gente acaba fazendo isso. Quantas notícias ruins já teve nesses 4 dias de ano? Acidentes fatais nas estradas, brigas e violências dentro da casa, na rua, guerras, tantas outras notícias que fazem a gente lamentar, ficar triste, não querendo ver, mudar de canal, né? Mas quantas vezes a gente acaba intercedendo por isso? Quem que orou, né, por aquele povo da Venezuela, que está sofrendo, das pessoas que estão ali com o resto do mundo? Porque a gente acaba criticando. E aqui não estou dizendo qual lado está certo ou está errado, mas a gente acaba criticando um lado, criticando o outro lado, falando mal de um, falando mal de outro. Mas e a oração? E orar? E colocar diante de Deus esse povo? Para que Deus possa agir, para que Deus possa salvar, para que Deus possa libertar, para que Deus possa fazer a vontade dEle. Neemias não só ouviu e lamentou, mas orou pelo povo diante de Deus. Então, comece o ano intercedendo por pessoas. Geralmente nós começamos orando, pedindo pelos nossos sonhos e planos, para que possam ser bem-sucedidos. Neemias, antes de reconstruir os muros, ele ora pelo povo diante de Deus. Que eu e você possamos, neste começo do ano, orar por aqueles que estão sofrendo, talvez alguma enfermidade. Infelizmente, talvez pessoas que estão sofrendo aí por uma enfermidade grave, talvez por um luto, talvez por alguma dificuldade dentro do lar, por aqueles que precisam orar para que as pessoas possam deixar Jesus tomar o seu coração por inteiro, para que a gente possa não viver uma vida religiosa, mas uma vida que agrada o Senhor, conhecendo mais Ele, aprendendo mais dEle, orar por salvação de pessoas, não desistir de orar por aquele parente, para aquele amigo, para aquele vizinho, para aquela pessoa que você tem orado, que você orou 2025, mas continuar orando por esses.
orar por aqueles que estão presos, talvez algum vício. Uma dica: arruma um caderninho de oração, né? Uma agenda, onde você vai colocar os seus pedidos lá, onde você vai colocar os nomes de pessoas lá. Se você for pensar, tantas pessoas perto de você que você pode estar orando, tanto a família, como a igreja, o seu trabalho, a sua cidade, o seu país, o mundo e tantos outros. Vai encher o caderno. Eu tenho essa prática de fazer isso. Às vezes Deus tem que me lembrar, mas de colocar lá, hoje é segunda-feira, tem que orar por isso. Terça, oro por isso. Quarta, por isso. Se você não tem um caderno, coloca no celular. Um lembrete, né? A hora que você ora, Deus vai, melhor dizendo, o celular vai te lembrar que você deve orar por isso. Aí você para e ora. Intercede. Se queremos começar bem este novo ano, enraizados em Cristo, comece orando por aqueles que estão necessitados. Terceiro, orações para um novo ano devem incluir confissão pelos nossos pecados. Interessante que Neemias, ele se inclui nessa oração. Ele fala, eu também abandonei a Deus. E é interessante porque ele nem tinha nascido nesse tempo, quando o povo estava rebelde, longe de Deus, e foram levados cativos. Mas ele reconhece que também está vivendo longe de Jerusalém. Ele pede perdão, não só pelo povo, mas por si mesmo. Ele diz lá no versículo 6 e 7, confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometidos contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Ele faz uma análise dele e do povo em relação ao pecado, em relação a como eles estavam vivendo a fé cristã, de como eles estavam longe da presença do Senhor e como eles estavam vivendo de uma forma corrupta e vergonhosa diante do Senhor. E por quê? Porque eles tinham esquecido a lei de Deus. Estavam vivendo de acordo com a sua própria vontade, não de acordo com a vontade do Senhor. Então veja que Neemias, antes de falar com o rei, antes de reconstruir qualquer muro, ele confessa os seus pecados e o pecado do povo diante de Deus. É muito importante a gente fazer isso no começo do ano. Nós colocarmos diante de Deus as nossas confissões, as nossas falhas, pedir para que o Espírito Santo nos mostre os nossos pecados, até mesmo os nossos pecados ocultos, pecados de estimação, pecados que a gente nem quer abandonar. Porque se você tem um novo ano, se Deus já deu uma nova oportunidade para você, por que a gente vai viver os mesmos erros do passado? Por que a gente não vai, né, começar um novo ano limpo, purificado, consagrado, puro de todo o nosso coração, vendo aquilo que a gente precisa se consertar, vendo aquilo que a gente precisa abandonar, e falar, Deus, eu não quero mais isso, eu quero uma nova vida, eu quero algo novo. Então, comece esse ano com nova atitude, com um coração limpo, sem pecado, colocando diante do Senhor. Nós vamos parar de culpar o outro, dizer, é o mundo que está assim, é por causa do mundo, é por causa o país está assim, é por causa dos políticos. Eu e você, nós precisamos chamar a responsabilidade para nós mesmos e aceitar a nossa parcela de culpa, porque senão nada muda. Neemias diz, é eu e o povo. E eu e o povo que pecou. Eu e o povo desobedecemos as suas leis. Eu e o povo estamos vivendo não de acordo com a vontade do Senhor, mas bem longe. Então é um momento também da gente avaliar se nós estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus.
para que a gente possa começar um novo ano com um coração puro e um coração voltado, os nossos olhos em Jesus. Então, se nós queremos começar bem este ano, enraizados em Cristo, comece orando, confessando seus pecados, ao invés de culpar alguém, ao invés de culpar qualquer outra coisa, culpe a si mesmo e coloque diante do Senhor as suas falhas. Quarto, orações para um novo ano devem incluir recordação das promessas de Deus. Você recordar aqui, né, as promessas de Deus. Neemias, na oração, ela lembra o que Deus tinha dito a Moisés, dizendo assim: o povo foi infiel e eles seriam espalhados, mas se o povo for fiel e voltar os seus olhos para o Senhor, Deus então estaria ajuntando novamente o povo. O versículo diz assim, o 8: lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo, se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre as nações, mas se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes, debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Esses são os teus servos, o teu povo, tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Então, Neemias lembra aqui a promessa que Deus fez ao povo, que se forem fiéis, eles seriam espalhados, mas se forem fiéis, se buscar o Senhor de todo o coração, Deus então estaria reunindo o povo de novo, para que um povo só pudesse adorar o Senhor. Então, como é importante a gente relembrar as promessas de Deus na nossa vida neste começo do ano. Relembrar aquilo que Deus tem falado na sua palavra. Relembrar que Deus é aquele que está conosco. Como Mateus 28 vai dizer, que estará conosco até os fins dos tempos. Relembrar que eu sozinho não posso, mas Deus pode através de mim. Porque a palavra diz que todas as coisas, né? Na verdade, é melhor dizendo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, nós podemos enfrentar várias coisas, porque Deus é aquele que nos fortalece. Veja como é importante a gente relembrar e a gente colocar isso na nossa vida, porque quando a gente está lembrando os versículos, a gente está pregando para si mesmo. Esse dia eu estava escutando um pastor falando, e ele falando que ele estava aconselhando outra pessoa, porque ele tinha discutido com a sua esposa dentro de casa, e ele foi trabalhar, e aí quando lá no emprego, uma pessoa lá chegou nele e falou assim: preciso de um conselho, porque hoje eu briguei com a minha esposa lá, o que eu faço? E aí ele fala assim: como assim, né? E aí ele começa a falar da palavra de Deus para essa pessoa. Ele não se sente capaz, porque ele também tinha feito isso com a sua esposa, mas ele começa a pregar para o cara, e aí ele fala assim: quando eu estava pregando para o cara, eu estava pregando para mim mesmo. E Deus estava me lembrando, estava falando comigo, como que eu poderia chegar em casa e fazer diferente. Então a gente precisa lembrar da palavra do Senhor e pregar para nós mesmos. A razão de Neemias orar citando a palavra do Senhor foi ele saber que o Altíssimo vela em fazer cumpri-la. Ou seja, Deus cumpre as suas promessas. Então perceba como é importante nós orarmos ao Senhor e colocarmos ao Senhor em oração as promessas dEle. E aí, uma dica é você abrir a palavra do Senhor. Abre lá nas promessas de Deus. Ore ao Senhor, falando para que você possa viver as promessas do Senhor nesse ano, neste novo ano. Deus, eu quero viver isso aqui, ó. Como a Michele falou aqui, ó, quero viver o extraordinário do Senhor. Me mostra. Deus, eu quero viver os milagres do Senhor. Tem que estar preparado também, né? Que Deus vai te usar. Que Deus vai falar agora, tem que dizer sim. Então, se nós queremos começar bem este ano, enraizados em Cristo,
Comece lembrando das promessas de Deus e pedindo que ela se cumpra em sua vida neste ano. E para a gente terminar, orações para o novo ano devem incluir a apresentação dos pedidos a Deus. A gente apresentar os nossos pedidos ao Senhor. Neemias, depois de tudo que ele orou, ele apresenta o seu pedido diante do Senhor. Pedido que Deus pudesse ouvi-lo, pudesse atendê-lo, pudesse já ir tocando no coração do rei, para que o rei pudesse dizer sim ao pedido dele. Neemias tinha algo em mente, tinha um plano, mas antes dele ir em Jerusalém, de reconstruir os muros, ele ora ao Senhor pedindo para que os planos que ele tinha pensado, que ele tinha sonhado, que ele tinha planejado, pudesse ser de acordo com a vontade do Senhor. O versículo 11 diz isso. Ele diz assim: Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Está dizendo aqui sobre o rei. Neemias provavelmente já está pensando em pedir autorização para que o rei pudesse deixar ele ir a Jerusalém. Mas antes disso, ele ora ao Senhor. Ora por quê? Porque tinha risco. Ele não era só um servo, ele era um escravo lá. Como assim sair daqui? Como assim deixar este lugar para ir fazer outra coisa? Mas ele ora ao Senhor. Ele coloca aquilo que Deus tinha colocado no seu coração. E ele apresenta diante do rei. E como nós podemos ver no capítulo 2, o rei diz sim, pode ir. É muito importante eu e você colocarmos diante de Deus os nossos planos e sonhos para este ano. Seja aqueles pessoais que você tem no seu coração, seja aqueles que vai beneficiar outros, como Neemias aqui, não era para ele, mas era para outro. Pedir para que Deus nos ajude, nos guie, nos dê coragem, sabedoria nas decisões, convença aqueles que devem ser convencidos também. Colocar diante do Senhor. Que nós aprendemos que nós devemos sempre contar com Deus, seja o que for, a gente colocar diante do Senhor, falar francamente com Ele. Deus, é isso que está perturbando meu coração, é isso que eu estou sonhando, é isso que eu estou querendo, Deus. Que o Senhor possa mostrar a Tua vontade. Que possamos, como Filipenses 4,6 dizer, não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. Que eu e você possamos apresentar os nossos pedidos diante do Senhor, seja por nós mesmos, seja por aqueles que nós queremos abençoar. Aqui é uma receita para você ter paz, para você não ficar angustiado nesse começo do ano. Para aqueles que vai começar amanhã, né? Vai voltar a trabalhar amanhã. Se você já está angustiado e falando assim, nossa, vou ter que trabalhar amanhã, vou ter que voltar a trabalhar. Nossa, aqueles prazos que eu vou ter que cumprir. Presente diante do Senhor. Não fique ansioso, não fique preocupado, não fique angustiado, mas coloque diante do Senhor. Porque o versículo 7 diz que o Deus da paz vai encher o nosso coração, a nossa vida de paz. Então ore apresentando todas as suas petições ao Senhor. A oração é uma arma em tempos difíceis, e Neemias sabia disso. Sabia tanto, que orou antes, orou depois, e orou todo o momento diante do Senhor. Quanto ele tinha o tempo que ele esteve ali para reconstruir os muros, ele orou. E depois que ele reconstruiu os muros, ele continuou orando, colocando os seus pedidos diante do Senhor. Por isso, utilize da oração antes de qualquer coisa. Não tente fazer sozinho. Deus quer te ajudar. Deus quer ser um parceiro com você. Deus quer caminhar com você. Não quer que você sofra sozinho, mas te ajudar.
Não quer dizer que vai ser fácil. Não quer dizer que vai ter dificuldade. Mas Ele quer te ajudar nessa caminhada. Te fortalecer. Então, se eu e você, nós queremos começar bem este novo ano, enraizados em Cristo, comece colocando os seus pedidos diante do Senhor. Apresente diante do Senhor. E para terminar, quando o pessoal do louvor chega aqui à frente, eu quero dizer que o ano só está começando. Temos um longo caminho pela frente. Que o nosso objetivo seja Hebreus 12, 2. Tem aí? Não? Diz assim: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Onde tem que estar os nossos olhos? Em Jesus. Em Jesus. Não é nas circunstâncias, não é nos falatórios, não é nas crises, reclamações, mas em Jesus. Para que a gente possa continuar enraizados em Cristo, criando raízes profundas através da oração, utilizando esses elementos da adoração, confissão, intercessão, relembrando as promessas do Senhor e colocando diante do Senhor os nossos pedidos. Que eu e você possamos fazer isso nessa noite. Feche seus olhos.